da sociedade guineense vão saindo, digamos, representantes da elite guineense. Há uma elite guineense dispersa em Angola, em França, em Portugal, que não quer saber mais da vida socioeconómica e política guineense porque a situação se deteriorou. A Guiné-Bissau corre o risco de desaparecer do mapa, como desapareceu, por exemplo, a Somália, que hoje é praticamente um país sem organização de Estado. Bom, eu começo por dizer que felizmente não é o meu caso. Apesar de estar aqui, são situações conjunturais, não é? Depois do meu mestrado estou a tentar fazer um doutoramento e então a pesquisa trouxe-me para cá, é um país irmão, gosto de estar em Angola, tenho muitos amigos, mas eu adoro o meu país. E por nada deste mundo eu iria pensar que, portanto, tendo necessidade de voltar, eu não voltaria ao meu país. E estou em crer que isso é o ânimo, é o espírito que anima a maior parte dos guineenses na diáspora. Todavia, apesar de ser o espírito que nos anima, nós não gostaríamos de voltar para ver decapitados alguns quadros como tem sido hábito, pelo menos dos anos 70, 80, finais de 80. Portanto, nós tivemos várias situações que nos foram acautelando na necessidade de termos maior segurança, até porque a maior parte já constituiu família, e então nós tivemos essa necessidade de pensar duas vezes. Quanto a Guiné-Bissau desaparecer do mapa, eu não sou tão afro-pessimista nem guineo-pessimista, não. Eu acho que a Guiné-Bissau para desaparecer do mapa... Um Estado que está a ser tomado pelo narcotráfico, onde não se pagam salários, inclusivamente o governo de Angola foi obrigado há uns anos a pagar os salários de certa parte da função pública, portanto estamos aqui em presença de um Estado que inclusivamente não tem conseguido captar investimento externo, que é fundamental. Um país que tem recursos e que não vê nos últimos 20 anos algum crescimento económico, portanto isso começa a ser bastante perigoso para, digamos, quem vive dentro da Guiné-Bissau. Isso pode ser um caso, um caso gritante de má gestão. Porque quando você tem indivíduos que estão no poder durante anos e anos, vão envelhecendo no poder, não dão oportunidades à nova geração, e quando a nova geração entra, é pouquíssima e vai entrando naqueles hábitos da corrupção, portanto não há um espírito galvanizador no sentido do desenvolvimento do país. Porque eu não sou daqueles guineenses ou daquelas guineenses que pensam que a Guiné-Bissau é pobre. Não, senhora. A Guiné-Bissau pode não ter ouro, pode não ter grandes recursos, mas tem recursos suficientes para o espaço territorial que lhe é adjacente. Agora, a questão que se põe é a gestão da res pública. Se a gestão é má, o país está na situação em que está. Agora, eu acho que desaparecer do mapa não vai ser fácil, até porque são aquilo que os franceses chamam de jargões, que eu ouço dizer em cada análise que ouço de alguns analistas pessimistas, mas eu acho que devemos deixar de parte essa linguagem e olhar realmente para os indicadores que nós temos no terreno. O que se passa na Guiné-Bissau, na minha perspectiva... São nulos, sim, os indicadores para mim são de má gestão, uma gestão muito precária, que deixa muito a desejar, uma gestão como é que se diz, de cliques, não é? Que quando estão lá, quer dizer, na Guiné-Bissau a cultura política é que você, quando não está na governação, não tem hipótese de sobrevivência, quer dizer, é que a governação já passa a ser uma profissão. Então, todo mundo se vai degladiar no sentido de fazer benesses e no sentido de estar presente nessa mesma governação. E o desenvolvimento do país fica por se fazer. Professor Luís Barros, de acordo com a Constituição guineense, o poder é civil, morto o Presidente deve assumir interinamente a governação do país o Presidente da Assembleia Nacional. Ainda não vimos o Presidente da Assembleia Nacional, pelo menos publicamente, digamos, se pronunciar sobre a situação. Vimos sim o Primeiro-Ministro que já reuniu, portanto, o seu Executivo, dando conta de que haveria um luto de 7 dias, embora não esteja ainda marcado a data do funeral, quer do chefe de Estado-Maior-General, quer do Presidente Nino Vieira, mas o que é facto é que neste momento começa a haver uma dúvida em Bissau e em outras capitais com alguma influência na Guiné-Bissau, designadamente no Senegal, de que se o Presidente da Assembleia da República tem condições, tem capital político suficiente para poder, neste momento, digamos, dizer aos militares que devem ficar nos quartéis. Bom, antes de entrar na sua questão, quero reafirmar aqui a questão anterior de que
desaparecer do mapa político, a Guiné não desaparecerá. Quanto ao narcotráfico, não é uma questão estruturante, de maneira nenhuma, porque estando dentro da capital, praticamente não se sente, não é um país consumidor de droga. Serviu de ponto de passagem, e isso foi possível porque houve determinados conflitos que há cerca de 11 anos que a Guiné está... Mas o país pode perder soberania porque neste momento o tráfico, portanto, não é só exercido ou feito por, claro, por o país guineenses. Está, Há colombianos, há portugueses... Não perde soberania, mas fica... Mas perde por o respeito exemplo, na cena uma política situação desta está completamente fragilizado na cena política internacional. É um recuo. Voltamos à estaca zero. Então, recuamos muito mais do que há 2 anos ou 3 anos atrás. Voltando a isto, o presidente da Assembleia Nacional... Isso pode provocar um êxodo novamente? Esperemos que não. Vamos ver com o desenrolar da situação. Pelo menos até amanhã, que a situação ainda mantém-se periclitante. O que é certo é que o presidente da Assembleia Nacional, o Dr. Raimundo Pereira, ao aceitar, portanto, o cargo de presidente da Assembleia, sabia perfeitamente que era, na linha de sucessão, era o segundo. E então, se tem o... Mas eu pergunto se ele tem estatura política para conduzir este processo de transição. Com boa vontade. Só com boa vontade. E se os militares deixarem também? Ninguém tem nesta altura na Guiné, ninguém tem, portanto, o peso suficiente, não é, para, sem boa vontade dos diferentes setores da sociedade política e militar da Guiné, ninguém tem esse peso suficiente para mandar os militares para os quartéis. Há pouco o peso, de fato, os que que podiam ter esse peso, caíram ontem à tarde e esta madrugada. Há pouco o cônsul